O tempo passa, mas nem todo mundo percebe. Nem todo mundo ouve o relógio que bate mais alto na alma dos pais envelhecendo. Há uma fase da vida em que o silêncio começa a falar mais alto que qualquer palavra. E esse silêncio mora em casas onde já existiu festa, riso, passos correndo pelo corredor. Hoje, só se ouve o tic-tac de um relógio. E a espera, a longa, solitária e muitas vezes eterna espera, por alguém que não vem. Talvez tenha prometido passar. Talvez tenha dito, semana que vem, com certeza. Mas a semana passou. O mês também. E agora já é outro ano. Os pais não dizem nada, mas sentem tudo. Porque não é só o corpo que envelhece. É a esperança que vai se tornando poeira. É o coração que começa a aprender a sobreviver sem visitas. E o mais cruel nisso tudo é que esse abandono não grita. Ele apenas acontece. Hoje, vamos falar sobre isso. Sobre essa dor invisível. Esse buraco que não aparece nas redes sociais. Vamos falar do abandono na velhice. E da responsabilidade que, às vezes, empurramos para o amanhã, como se o amanhã estivesse garantido. Mas também vamos falar sobre coragem. Coragem de olhar para o espelho e fazer diferente. Coragem de voltar a tempo. E reconstruir o que ainda pode ser reconstruído. Na filosofia estoica, existe um princípio que poucos têm a ousadia de seguir. A virtude está em fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E quando se trata dos nossos pais, essa virtude não é um gesto. É uma prova de humanidade. Sêneca nos lembrou que a vida é breve. Mas o arrependimento, esse pode durar uma eternidade. O filho que abandona pode até seguir em frente. Mas carrega, por dentro, um eco. Um peso. Um vazio que nenhum sucesso preenche. Esse vídeo não é sobre julgar. É sobre despertar. Porque a verdadeira filosofia não serve para parecer sábio. Ela serve para fazer você agir com sabedoria. Principalmente com quem te ensinou a dar os primeiros passos. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 4 verdades estoicas sobre o abandono dos pais. Mas não de forma fria. De forma humana, profunda, real. Com histórias, reflexões e, quem sabe, a chance de recomeçar. Se essa mensagem já te tocou de alguma forma, se alguma memória te atravessou durante esses minutos, compartilha com a gente nos comentários. Quem são as pessoas que você sente que precisa se reconectar? Quem foi que te criou com esforço e talvez esteja te esperando em silêncio hoje? Sua história pode tocar outras pessoas e talvez inspirar alguém a não deixar para amanhã o que ainda pode ser vivido hoje. Se você acredita que esse tipo de reflexão precisa chegar a mais pessoas, ajude essa mensagem a circular. Vamos lembrar do início, de onde quase tudo começa, e onde muitos fingem que não há mais nada a ser feito. A solidão de quem criou e foi esquecido. Essa é a primeira verdade. E ela dói. Mas é justamente por isso que precisa ser dita. O silêncio da velhice é uma conversa que os filhos recusam ouvir. O silêncio de um pai ou de uma mãe idosos não é ausência. É linguagem. É grito disfarçado. É saudade em forma de xícara de café esfriando sobre a mesa, todos os dias. Sozinha. Há um momento na vida em que tudo o que os pais querem é um pouco de tempo. E esse pedido quase nunca vem com palavras. Vem com gestos. Com aquele olhar que demora mais para se desfazer. Com aquela frase solta. Ah, hoje eu lembrei daquele dia em que você era pequeno. Mas os filhos muitas vezes estão ocupados demais. Com a vida, com as metas, com o celular na mão. O mundo exige pressa. Mas a velhice exige presença. E aí está o conflito. A filosofia estoica nos ensina a não fugir da realidade, a encarar a transitoriedade de tudo. Marco Aurélio escreveu: tudo que você ama será,
um dia, separado de você. Essa é uma verdade dura, mas é justamente ela que pode nos salvar do arrependimento futuro. E o arrependimento? Esse chega sempre depois da última ligação não atendida. Depois da última mensagem visualizada e não respondida. Depois da última visita prometida, mas adiada. De novo. A velhice dos nossos pais é como um livro chegando ao último capítulo. E sabe o que mais machuca nesse fim? É que, muitas vezes, os personagens mais importantes da história não estão mais lendo com eles. Estão ocupados demais escrevendo os próprios capítulos, sem perceber que essa ausência deixa um vazio nas páginas de quem veio antes. Não se trata de culpa. Se trata de responsabilidade, de consciência, de lembrar que um dia fomos completamente dependentes e que hoje eles podem estar completamente sozinhos. É preciso ter coragem para olhar para esse silêncio, para sentar com ele, para escutá-lo sem medo, porque só quem escuta o silêncio da velhice é capaz de devolver o som da vida para dentro de uma casa que já foi cheia de amor. Talvez você esteja longe fisicamente, mas presença não é só corpo. É atenção, é cuidado, é dizer eu te amo antes que vire luto. É estar lá antes que o tempo decida que já é tarde demais. E quando o silêncio já foi ignorado por tempo demais, a dor começa a se transformar em outra coisa, mais profunda, mais invisível, mais perigosa. É sobre isso que vamos falar agora. Quando o abandono não vem com gritos, mas com ressentimentos guardados no coração. Quando o silêncio da velhice é ignorado por tempo demais. Ele não desaparece. Ele muda de forma. Vai se alojando nas pequenas coisas. Nos detalhes que ninguém nota, a não ser quem sente. Aquela ligação que não veio no aniversário. A mensagem que não foi respondida até hoje. O domingo que se repete vazio, semana após semana. O abandono não costuma explodir. Ele infiltra, gota por gota, até transformar o afeto em dúvida. E depois, em dor. A filosofia estoica nos convida a encarar os fatos com serenidade, mas também com lucidez. Epicteto dizia que não sofremos pelos eventos em si, mas pela interpretação que damos a eles. E para um pai ou mãe que sente a ausência do filho, a interpretação é sempre a mesma. Será que eu fiz algo errado? Essa é uma das tragédias silenciosas do abandono. A culpa que a pessoa abandonada coloca sobre si, mesmo sem ter feito nada, mesmo tendo dado tudo. Pessoas que cuidaram, nutriram, protegeram, começam a achar que não foram boas o suficiente. E essa dúvida corrói por dentro, silenciosamente, porque o abandono não manda avisos. Ele apenas acumula ausências. E quando se percebe, já virou ausência da vida também. Quantas histórias terminam assim? Sem briga, sem ruptura, sem carta de despedida. Apenas o afastamento constante. O tempo que se alonga. E a presença que evapora como se nunca tivesse existido. Mas existiu. Existiu no colo dado. Nas noites mal dormidas. Nas mãos que ensinaram a andar. Nos conselhos repetidos com paciência. Nas lágrimas escondidas quando você caiu, e ela não pôde segurar. O abandono é cruel não só por deixar, mas por apagar, como se aquela história inteira não tivesse mais valor, como se o passado fosse descartável, e o amor, substituível. Só que não é, e nunca foi. A ausência pode não gritar, mas ela fala. Fala nas doenças que aparecem do nada. Fala na tristeza constante que os médicos não explicam. Fala no brilho dos olhos que foi apagando devagar. Isso não é só velhice. Isso é falta de afeto. É a dor de se tornar invisível para quem um dia foi tudo. E quando o abandono se instala, não afeta apenas o presente. Ele distorce também o futuro. Porque há um detalhe que quase ninguém quer encarar.
mas que o estoicismo nos obriga a observar de frente. A vida é cíclica, e o destino observa. Esse é o próximo ponto da nossa reflexão. O destino devolve, até o que você achou que havia esquecido. O abandono nunca é o fim da linha. Ele é, muitas vezes, o início de um ciclo. Um ciclo que o tempo observa em silêncio. É fácil ignorar um idoso. É fácil dizer: estou sem tempo agora. Depois eu passo. Mais pra frente, com calma. Mas a vida não esquece. O estoicismo ensina que tudo que lançamos ao universo volta para nós, seja em forma de consequência, lição ou reparação. E quando falhamos com quem nos deu a vida, muitas vezes, a vida responde, fazendo a gente sentir, um dia, o mesmo tipo de ausência. Não como castigo, mas como equilíbrio. O que hoje parece escolha, amanhã pode se tornar realidade. E talvez você ainda viva o bastante para se tornar o idoso que espera. Para se tornar o pai, que um dia foi esquecido. É por isso que os antigos falavam em karma, em roda da vida, em lei natural. Sêneca, em uma de suas cartas, alertou: não há nada mais tolo do que adiar a reconciliação com aqueles que amamos, como se o tempo estivesse sempre ao nosso lado. Mas o tempo não está. Ele corre e cobra. O que você não repara hoje será a rachadura que vai afundar seu próprio barco amanhã. Porque o coração sabe quando falhou. Mesmo que a mente tente esquecer. Mesmo que você se distraia com trabalho, sucesso, viagens ou conquistas. Lá no fundo, haverá uma voz que não se cala. Uma lembrança que não se apaga. Uma presença que não volta mais. E é nessa hora que se percebe: o abandono não é só dor para quem ficou. É dívida para quem foi. E a vida sempre cobra o que foi esquecido por conveniência. Você pode até seguir em frente, mas o caminho vai lembrar você do que deixou para trás. Talvez num dia comum, num hospital, num espelho, ou num olhar vazio de alguém que também esperava, e foi deixado para depois. Mas ainda há uma chance. Ainda há tempo, enquanto há vida. Porque o estoicismo não é apenas uma filosofia sobre destino. É, acima de tudo, um chamado à responsabilidade, ao dever, à honra. E é disso que trata o nosso último ponto. Fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Existem decisões que ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém reconhece. Mas ainda assim, elas moldam o tipo de ser humano que você está se tornando. Visitar seus pais. Ouvir suas histórias repetidas. Ajudar nas tarefas simples. Estar presente, mesmo cansado, mesmo ocupado. Nada disso vai virar manchete. Não vai dar status, nem likes. Mas vai dar paz. Vai dar sentido. E vai proteger você do maior inimigo da consciência humana: o arrependimento tardio. A filosofia estoica nos ensina a viver conforme a natureza. E a natureza da vida é o cuidado mútuo, a conexão, a gratidão. Quem abandona, se isola. Mas quem honra, se liberta. Honrar os pais na velhice não é um gesto de caridade. É um retorno justo. É um acerto de contas com a própria origem. Porque por trás de cada ruga que hoje te parece irrelevante, há um rosto que chorou por você, que vibrou com suas vitórias, que perdoou seus erros, e que esperava, um dia, ser lembrado. Fazer o certo é reconhecer isso mesmo que ninguém veja. É entender que sua presença hoje é o que evita o vazio de amanhã. É praticar a virtude da justiça, uma das colunas centrais do estoicismo. Justiça não é só o que se faz no tribunal. É o que se faz em silêncio, dentro de casa, com quem nos deu tudo e hoje precisa de tão pouco. E se você está ouvindo isso agora, e sentiu algo se mover aí dentro, então ainda há tempo. Tempo para ligar, para voltar,
para reparar, porque enquanto o coração pulsa, ainda é possível reconstruir, ainda é possível sentar ao lado e dizer: eu lembro de tudo, eu não esqueci de você. E esse pequeno gesto é o que separa o egoísmo da virtude, a culpa da redenção, a pressa do amor. E antes de terminar, lembre-se de uma última coisa: nem todo mundo vai estar aqui amanhã, mas você está aqui agora. E isso já é um milagre. Às vezes, tudo que um pai ou uma mãe esperam é um gesto, uma visita simples, uma tarde qualquer, uma ligação despretensiosa, dizendo: lembrei de você. O silêncio machuca, não porque é barulhento, mas porque diz tudo sem falar nada. E o mais cruel é que quem abandona quase nunca percebe. Só vai notar quando for tarde demais para voltar, tarde demais para ouvir, tarde demais para agradecer. O estoicismo nunca prometeu que o tempo curaria todas as coisas, mas ele sempre nos lembrou de que, enquanto houver tempo, a ação ainda é possível. E isso é tudo o que importa. Porque não há virtude no arrependimento que chega depois da morte, mas a grandeza em quem escolhe agir antes da culpa, em quem decide fazer o certo, mesmo que o mundo esteja distraído, mesmo que ninguém esteja vendo. Honrar seus pais não é só um dever moral, é uma prova de que sua alma está desperta, de que você não foi engolido pela pressa, pelo ego, pela ilusão de que o mundo gira só ao seu redor. Não espere um hospital, não espere um velório, não espere o último adeus. Espere apenas o agora e escolha estar presente, mesmo que em silêncio, mesmo que por pouco tempo. Se essa reflexão tocou algo aí dentro, se ela fez você pensar em alguém, em alguma ausência que ainda pode ser reparada, então considere curtir este vídeo. Se quiser receber mais conteúdo como este, sobre a vida, a alma e a lucidez, se inscreva no canal. Mas, acima de tudo, viva com consciência. A filosofia não serve apenas para pensar. Ela serve para nos fazer agir. E se puder, compartilhe nos comentários. Quem foi a primeira pessoa que veio à sua mente durante esse vídeo? Talvez esse simples gesto seja o começo da reconexão. Agora, se quiser continuar refletindo com o coração aberto e a mente desperta, os vídeos que estão aparecendo aqui na tela foram feitos especialmente para você. Escolha um deles e siga nessa jornada de autoconhecimento, de presença e de verdade, porque, no fim das contas, não é o mundo que nos transforma, é a forma como escolhemos olhar para ele. Nos vemos no próximo vídeo.